dar sequência para a terceira palestra do ciclo Os Deuses e os Homens. A professora Malena Contreira, que vai falar sobre Gisele Bündchen e Afrodite, é doutora em comunicação, professora da pós-graduação na Unip e com estágios no exterior, como professora convidada também no exterior, e autora de vários livros que interrelacionam comunicação e mito, e mitologia. Ela é mitóloga, com grande paixão, realiza aí há muitos anos já os estudos de mitologia e de certa forma ela nos ajudou também a formatar esse evento. Então, eu, como curador, tenho que dar os créditos para a contribuição dela para a formatação desse evento. E hoje, então, com Gisele Bündchen, que está na crista da onda, participou da abertura da Olimpíada, então a gente vê a força de um mito, não é? E não só do mito Gisele Bündchen, como o mito que está por detrás da Gisele Bündchen, e a estrutura do nosso ciclo prevê sempre a apresentação de uma iconografia, apresentação de uma iconografia sobre o tema. Então, quase que um pequeno filme pensando com as imagens, né? E em seguida, a Malena vai falar sobre o tema. E a iconografia desta palestra foi feita pelo Léo Soares, que está aqui, não é? Ele é jovem, mas muito competente. Ele já apresentou, já fez a iconografia passada também. E então eu passo a palavra para a iconografia.
Bom, obrigada, Léo. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Queria inicialmente agradecer ao Centro Cultural pelo evento em si, que é uma oportunidade muito boa, muito rara da gente falar dos temas que nos atraem, que nos encantam, sem necessariamente ficar presos nas amolduras acadêmicas, né? A gente poder falar livremente com um público heterogêneo. E agradecer vocês estarem aqui numa segunda noite, que é um dia, né, tão difícil e tão duro, mas é um prazer tê-los aqui. Agradecer o convite do Norval e dizer que, assim, é um privilégio poder falar de Afrodite. Eu passei os últimos dias abençoadamente mergulhada no imaginário de Afrodite. Quanto mais eu trato de Afrodite, mais eu me apaixono por Afrodite. E que, efetivamente, as imagens já deram uma dica um pouquinho do que nós vamos tratar, mas é preciso situar um pouquinho historicamente. Por isso que eu até preparei, contrariando um pouco o formato oficial, né, até então seguido, eu preparei algumas informações, porque tem algumas informações históricas que eu acho que são importantes, porque a gente está falando não de uma Afrodite, a Afrodite grega é uma, né, mas vocês viram até pelas imagens que eles trouxeram aqui, que o Léo trouxe, que a gente está falando de muitas Vênus, muitas mulheres de 30 mil anos antes de Cristo e até mais, né, que arqueologicamente se tem registro. Nós estamos falando exatamente do feminino, potencialmente o eterno feminino, o feminino arcaico, a força do feminino arcaico, que se liga profundamente à história do próprio planeta, à nossa história, à história da nossa vida, de alguma forma. Então, Afrodite, segundo os mitólogos, né, ela já é, de todos, a menos grega dos deuses, né? De todos os deuses, ela é a menos grega, vamos dizer assim. Porque há ecos e há referências à deusa Afrodite, que é, na verdade, essas grandes mães, essas Vênus todas que nós vimos, em toda a mitologia universal. E os próprios mitólogos que pesquisam mitologia grega, isso fica muito claro na obra do Junito de Souza Brandão, que nas próprias referências mitológicas, nas narrativas míticas de Homero, toda a contaminação presente das referências não gregas à figura de Afrodite, né? Então a gente tem um eterno feminino, um feminino que era conhecido, sem dúvida, pelos sumérios como Astarte ou Asterate, cuja influência chega na Grécia pelo Mediterrâneo, né? Essa deusa suméria associada ao deus Baal. Depois nós vamos ter Ishtar e Inanna para os acádios, que vai ser considerada a esposa de Tamuz, que também é muito associada, muito próxima à relação de Ishtar e Inanna com Tamuz, é muito próxima da relação que Afrodite vai ter com Adonis, a história é muito semelhante. E toda a mitologia universal vai o tempo todo mostrar as fortes relações desta Afrodite grega, que na verdade não é especificamente grega, mas que é uma versão grega de um eterno feminino, de um feminino muito mais arcaico do que até mesmo o ciclo dos mitos gregos. E isso, para nós, é interessante. Ela também corresponde a Ísis, egípcia, tem uma referência de correspondência com a Cubaba e com a Cibele no norte da Síria. Isso tudo são referências que o Junito traz, né, um mitólogo da mitologia grega, e que vai mostrando para a gente que, na verdade, Afrodite, ela é de todos os mitos gregos que mostram claramente a passagem dos ciclos mitológicos da Grande Mãe, que são os mitos mais arcaicos, sociedades matriarcais mais antigas, para a sociedade grega, né, e para o ciclo mais helênico dos mitos gregos, que já são mais próximos da era cristã, vamos dizer assim, né? Você vai ter toda uma passagem. A mitologia grega, ela conta essa passagem dos mitos do feminino, da Grande Mãe, para os mitos do poder masculino. É uma passagem do matriarcado para o patriarcado que fica evidente nas narrativas mitológicas, quando você começa a ver como se desenvolve, como aparecem as figuras das deusas, o que essas deusas representam, como, na verdade, elas se subdividem, mas, de certa forma, sempre estão relacionadas, interrelacionadas, apontando quase para uma grande deusa única, anterior a elas, na própria mitologia grega. Então, quem vai estudando mais a fundo esses mitos vai percebendo as ressonâncias e como, de alguma forma, na mitologia grega, as deusas gregas, elas vão quase que
individualizando algumas das características do feminino e representando cada uma delas um dos aspectos desse grande feminino, do qual Afrodite talvez seja a que mais carrega uma síntese, vamos dizer assim, até por ela ter uma origem mais arcaica, histórica, e ter todo esse eco do Oriente que vem fortemente influenciar as narrativas gregas mesmo. Então, é muito bonito a gente ver como o mito de Afrodite nos joga, nos faz pensar e nos faz entender não só o que é Afrodite para a mitologia, como a condição do feminino na história da humanidade, que vai lá desde dos 30 mil anos antes de Cristo, quando a gente tinha as primeiras Vênus aqui, as primeiras Madonas, né, até agora com a nossa Gisele Bündchen. A gente vai fazer um pequeno percurso de entender um pouquinho as transformações deste feminino, porque eu acho que é disso que a Afrodite grega fala também, trata também, de como o feminino se transforma através dos tempos e radicalmente se transforma a partir da Grécia em diante, né, e depois com o cristianismo e sobretudo com o judaísmo, né? Isso obviamente é sabido por quem estuda a mitologia. E Afrodite, a gente tem duas Afrodites centralmente, é isso que a gente tem que marcar aqui. Uma que é a Pandêmia, que era venerada por todo o povo, né? O povo popular, vulgar, a dos amores carnais, que é a noturna, que é as primeiras que apareceram no vídeo, que eram as Afrodites e as Vênus corporais, né? Corpóreas, que tinham muitos peitos, muitas bundas, muitas curvas, vaginas à mostra, e era uma exuberância do corpo feminino na sua força de reprodução e de fecundação e de extrema abundância, literalmente, né? Essa é associada às deusas noturnas, de alguma maneira, também. Ela é mais arcaica, ela é a que permanece, de alguma forma, e quando se chama assim, olha, é a popular, né, é a vulgar, é conhecida por todo o povo, venerada por todo o povo. Ela é, basicamente, a grande Afrodite que sobrevive no paganismo, né, nos pagãos, que sobrevive nos camponeses, que sobrevive nos cultos dos camponeses, à fertilidade. E a gente vai ter, com a mitologia grega, sobretudo, uma outra Afrodite, que já vai ser helenizada, vamos dizer assim, né? Já com toda também a própria discussão que Platão vai fazer no banquete sobre o amor e sobre a forma superior do amor e tal, que é a Urânia. Esta que vai ser aquela celeste, considerada celeste, nascida do amor etéreo, superior, imaterial. Esta é uma leitura bastante helenizada, né? Uma Afrodite solar, é diurna. Enquanto eu tenho, na primeira, uma Afrodite carnal, ligada aos ciclos da plantação, da vegetação, da terra, da produção dos animais, da reprodução, acasalamento dos animais, eu vou ter na segunda esta que conta o mito que vai nascer, conta a versão mais helenizada da Afrodite Urânia, é a Afrodite que nasce no momento em que Cronos castra Urano, o esperma de Urano cai no mar, e a espuma do esperma de Urano, fecundada pelo mar, dessa espuma, dessa fecundação, nasce a Afrodite Urânia, vamos dizer assim, né? Que vai dar a praia do Chipre. Vamos passar aqui, né? Essa é a primeira, essa é a Pandêmia, né? Essa é uma imagem clara da Pandêmia, que é essa Afrodite morena, corporal, mais lasciva, cercada de animais, que mostra claramente uma certa sensorialidade carnal, efetivamente. E tem, que é essa também, né? Que é da fecundidade, a da terra, mas já misturada com a solar, com a Urânia, que vai claramente ser esta, né? Que é a que nasce de dois homens, né? Ela nasce, na verdade, do encontro do céu com o mar. Ela nasce do encontro do céu com o mar. De dois grandes vagos, vamos dizer assim, dois imateriais, basicamente, para nós, né? A vida nasce do mar, se sabe disso, mas a vida também, de alguma forma, com o patriarcado, vai ser associada ao céu, né? Então, ela é essa visão já de um feminino de passagem, que tem todo um eco, toda uma presença forte da grande mãe, das deusas mais primitivas, mas que já tem um filtro do olhar
do patriarcado sobre ela, vamos dizer assim. E que é este feminino mais já civilizado, um feminino mais contido, de alguma forma, sobretudo um feminino mais idealizado, e que vai ser justamente a passagem que a gente vê dos ciclos, todo o imaginário, toda a cultura, basicamente pagã mais arcaica, do que vai se tornar, depois da Grécia de uma maneira, né? Do helenismo grego de um lado, e depois do outro lado do cristianismo, essa certa mulher imaterial que vai contaminar também a figura da Virgem Maria, com certeza. Né? De onde vem também essa ideia da Virgem Maria, imaculata, essa figura mais feita de espuma, de céu e mar, vaga e material, esvoaçante, volátil, né? Sempre esvoaçante e volátil, como se ela fosse praticamente uma alma, né? Muito diferente da outra, que é carne, né? É carne, é pecado, é luxúria, né? No bom sentido. E essa é a imaterial, né? Essa é quase a volátil, aquela que está nos sonhos, de alguma forma, faz parte dos nossos sonhos. Vamos falar um pouquinho mais à frente disso. É claro que a questão é justamente como é que a história, como que nossa cultura, nossa civilização, lidou com esses dois femininos potenciais, né? Com essas duas possibilidades potenciais de feminino. Não é em nenhuma das duas, né? As narrativas gregas mitológicas, bem como a tradição ocidental, escolheram claramente a Urânia, né? Essa é a questão. E reprimiram, negaram classicamente a pandemia. Aí está o problema, né? Se as duas continuassem, caminhassem lado a lado, estaria perfeito, porque de alguma forma a Afrodite Urânia, ela humaniza, ela espiritualiza, né, a pandemia, o que é muito importante. Senão a gente fica de alguma forma preso no instintivo, no animal, de certa forma. Meramente no instintivo no animal. Mas, por outro lado, a pandemia dá a naturalidade, a realidade para a Urânia. Ela dá a vida, efetivamente é onde pulsa a vida, porque por mais que a gente possa, nosso processo civilizatório todinho tenha caminhado na direção de apagar isto, né? A gente vem desta fonte básica da terra e do corpo, e somos corpo. E por mais que a mídia avance sobre nós, permaneceremos corpo até que a espécie humana se extingua e venha uma outra espécie, e aí pode ser que essa outra espécie não seja corpo. Mas a espécie humana se constitui como corpo e dessa condição não podemos fugir, né? E nem deveríamos querer fugir. Essa é a questão. Então, esta opção pela Afrodite Urânia, que vai ser a opção, segundo também o Junito, mas não só ele, né? A gente tem um livro muito bonito da Ginette Paris, que vai falar, que chama Meditações Pagãs, que é um livro inteirinho sobre Afrodite, que é super bonito, que vai mostrar claramente também como essa passagem do patriarcado para o patriarcado se dá, de alguma forma, às custas dessa negação desse princípio básico feminino, primordial, que é essa fonte vital, profundamente vital, que associamos à terra e que associamos ao corpo e que associamos a todas as formas de criação natural, vamos dizer assim, e que é o nosso bioma, de alguma forma, né? Da mesma forma que o nosso instinto de vida, e a Afrodite está ligada a isso, a essa explosão de instinto vital, necessariamente. No mito grego, então, como eu já falei, ela nasce desse encontro de Poseidon, vai dar na praia de Chipre, e ela, apesar de ser uma Afrodite helenizada, ela certamente se contamina com a outra o tempo todo. Então, é uma tentativa, você percebe no mito o tempo todo uma tentativa de helenizá-la, uma tentativa de solarizar a Afrodite, e aí, de repente, você vai ver ela com amores carnais, com atitudes furiosas, com volúpia, com vaidades, com todo um jogo de instinto e alma que está ali brigando de alguma forma com o outro, né? A sua volúpia afeta até mesmo os animais. E muitas vezes é retratada cercada de animais selvagens que se beneficiam de sua presença para se acasalarem. A imagem é linda, né? Quando ela aparecia, Afrodite, os animais se aproximavam dela para se contaminar de alguma forma com a aura erótica que ela exalava e irem se acasalar. E ao mesmo tempo, enquanto ela caminhava, por onde ela pisava, por baixo dos pés dela, as plantas brotavam, as flores desabrochavam ao seu caminhar.
né? Que lembra muito também essa epifania do caminhar que a Gisele Bündchen tenta, de alguma forma, reproduzir e evocar, né? Tanto na abertura da Copa como nos desfiles, e que é a mimese do caminhar de Afrodite, que é clássico, né? O caminhar de Afrodite era um caminhar que abria um pouco e fazia a terra nascer, né? Vibrar. E por aí também a gente percebe como Afrodite tem ecos de outras deusas, como Deméter, que é a deusa da fertilidade, da vegetação, na mitologia grega. Ela vai ser um pouco uma mistura de várias faces de outras deusas gregas. E por isso se percebe que a gente está falando o tempo todo, na verdade, da mesma deusa, a mesma grande mãe, né? Que aparecem de vários momentos, em vários momentos diferentes, com outros aspectos. E ela é a deusa de muitos amantes na mitologia grega. Interessante isso, né? Então, começa-se as narrativas, e as interpretações, porque eu peguei livros de mitologia muito interessante, alguns livros que faziam leituras basicamente morais sobre Afrodite, né? E que falavam assim, tinha muitos amantes, né? Ela era uma deusa promíscua, e Adonis, com quem passava 8 meses, é um caso clássico da referência de como se tratava de um rito de vegetação. Os 8 meses da floração e os 4 meses o Adonis passava com Perséfone no submundo, que é uma história parecida também da própria Perséfone com a Deméter, simbolizando a semente, passando um tempo com a mãe na terra, florescendo, e um tempo no submundo do Hades, que é a profundeza da terra, de alguma forma, né? Onde, nas profundezas da terra, o útero da mãe, onde vivem também todas as serpentes. A serpente é um grande símbolo arcaico da grande mãe, até porque a serpente ela tem a sua toca sempre em buracos na terra. Então, de alguma forma, por essa representação dela estar sempre no buraco da terra, associava-se a serpente como uma mensageira entre as deusas, a deusa terra, a deusa da fertilidade e os homens. Ela era uma psicopompo, né, uma mensageira, de alguma forma, dos mundos quitônicos, subterrâneos e o mundo dos homens. E depois ela vai ter Ares, em Ares vai ter o seu amante predileto, que também se mostra claramente uma relação de opostos complementares, aí, né, Ares como deus da guerra, um deus da fúria, que buscava a separação e o corte o tempo todo, enquanto Afrodite, por excelência, é a deusa do vínculo, ou da aproximação, ou da sedução, ou dos encantos, né? Ela fazia o contrário disso. E o mito grego a põe casada com Hefestos, que é o único filho legítimo de Zeus com Hera, né? Que é o ferreiro, que a gente conhece como ferreiro, que tinha a grande vantagem de ser o grande ourives também. Fazia as joias todas que a Afrodite queria e cobria de ouro. E o símbolo do ouro é muito bonito, tem um sentido próprio que a gente tem que entender, né? Mas também é o deus dos nós. Isso é muito legal, porque esse deus dos nós, segundo Mircea Eliade, também é um deus arcaico, muito arcaico, de uma mitologia não necessariamente grega, né? E que é uma imagem fortíssima no imaginário popular, que ficou como a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, até hoje também. Mas na Nossa Senhora, né? Mas havia a deusa dos nós, os deuses dos nós, e que eram evocados em benzimentos pagãos e feitiçarias pagãs. Há linhagens de benzedeiras que benzem fazendo nós, né? Eu sei porque minha mãe tem. Minha mãe é benzedeira, aprendeu da avó dela, que era uma camponesa do sul da Espanha, e que muitos dos benzimentos dependiam de um fio que ia fazendo nó nos fios, né? Depois desatando os nós, e fazia os nós, desatava os nós, deixava os nós atados não sei quantos dias, depois ia lá, desatava os nós, e tinha curas fantásticas, né? Então esses deuses dos nós também têm toda uma relação com a ideia do vínculo, né? Daquilo que ata e desata, daquilo que prende e solta, que é um pouco a ideia de Afrodite ser a mãe de Eros, né? Essa ideia, Eros como aquele que une, aquele que atrai os corpos, aquele que é o princípio de vinculação universal, vamos dizer assim, de alguma forma. Então, existe uma relação forte entre essa grande mãe fértil e exuberante com o princípio de vinculação que dá suporte à vida. Aquilo que conecta, aquilo que possibilita os encontros férteis e vitais. Isso é super bonito de ver no mito, né? Como isso aparece em várias mitologias também. E de muitos outros amantes ocasionais, né? Porque a grande questão era a seguinte: como deusa da vegetação e da vida que quer brotar, a Afrodite tem que ser fecundada, parta a semente de onde for. Essa é a grande metáfora
que a gente tem que entender. Então, no momento em que os mitos, às vezes, algumas narrativas, alguns mitólogos vêm e apresentam Afrodite de forma pejorativa, a gente percebe no texto, quem trabalha com análise do discurso vê claramente, né, todo um teor assim, meio moral em torno da descrição dela, a gente percebe como ninguém entendeu nada, né? Porque, obviamente, não estamos falando de moral aí, estamos falando de uma força vital, de uma manifestação da vida mesmo, no seu sentido mais imediato e mais arcaico, né? E mais arcaico. Bom, os filhos dela também nos falam coisas interessantes, né? Vamos falar de alguns, tem vários, né? Mas Junito vai falar que também as figuras de Hermafrodito, do Príapo e de Enéas, que são os filhos que ela teve com Hermes, com Dionísio e com Anquises, também são deuses que vêm do Oriente. Também são figuras mitológicas que estão na mitologia oriental, suméria, babilônica, e que vêm de lá e que também se misturam e acabam entrando e penetrando e contaminando todo o imaginário mitológico dos deuses gregos, das narrativas gregas, vamos dizer assim, né? Então você percebe que nós estamos falando de um fenômeno local. Estamos falando, de alguma forma, de forças associadas a Afrodite. Primeiro, esse hermafrodito, que é essa fusão, basicamente, do masculino e do feminino, esse estado da vida primitivo ainda não separado, né, ainda não discriminado. Estamos falando, de alguma forma, de Príapo, que é esse deus da fecundidade, fortíssimo, que protegia também os vinhedos, porque, como filho de Dionísio, ele tinha esse olhar, né, para o êxtase e tudo mais. E com Ares, olha que interessante, com Ares ela vai ter 3 filhos, Phobos, que é o medo, Deimos, que é o terror, e a harmonia. Isso basicamente pode descrever os sintomas das pessoas quando estão apaixonadas, né? Ou estão em pânico, né? Ou estão aterrorizadas com aquela situação de envenenamento, de possessão temporária, ou ir rezando para conseguir encontrar uma harmonia naquilo tudo, porque senão elas não sabem o que fazer da vida. Então, interessante como ela traz, os filhos dela, que ela tem com Ares, descreve e traz de alguma maneira, esse sentimento de possessão que Afrodite, quando chega, traz, o apaixonamento traz, de sentirmos possuídos por uma força, um arquétipo que é maior que a gente, de alguma maneira, né? E que é isso mesmo, né? Porque, de certa forma, estamos falando da vida, do princípio vital, daquilo que nos faz, que move a própria reprodução da espécie. Então, isso não é pouco, né? Não é pouco que ela simboliza, de certa forma. Agora, quem é, né? Caprichosa e vingativa. Ela quer seus desejos satisfeitos, não hesita em usar seus venenos para conseguir o que quer. Ela é a vida que quer viver, custe o que custar, né? Ela não trata nenhum momento do ciclo moral e não faz parte absolutamente daquela questão dos deuses tribais morais do monoteísmo, né? Ela vai fazer parte realmente de uma mitologia arcaica, pagã, que não está preocupada em nenhum momento com a ética. A preocupação é basicamente a vida, né? Pulsando totalmente a vida. E não há nenhuma possibilidade moral. Mas ela é descrita como não é rude, ela é gentil, é doce, eterna. E também tudo isso, e a própria Ginette Paris fala que isso também se vê nas crianças, as meninas sobretudo. Tem um quê sempre de Afrodite, numa certa leveza, num feminino absoluto, basicamente doce, aquele ar de pêssego, né, das meninas, das crianças, né, de pêssego fresco, né, que é essa frescura, essa leveza da Afrodite, Urânia, sobretudo. E por isso mas ela é caprichosa, né? Ela é uma deusa que tem que ser reverenciada. Isso para nós é uma informação muito importante, né? E eu acho que os homens, sobretudo, tinham que entender muito bem isso, e as mulheres mais ainda, né? Olha que interessante, certa vez, por não lhe prestarem culto, Afrodite amaldiçoou as mulheres de uma ilha, a ilha de Lemos, com um odor insuportável, que afastava seus maridos. Todos os homens fugiram da ilha, abandonando suas mulheres, porque as mulheres ousaram desprezar Afrodite. Ela falou assim, então o que ela fez? Ela mandou os maus feromônios, né? Ela mandou os maus hormônios, os hormônios da repulsa, em vez de mandar os hormônios da atração. Então esse é o universo de Afrodite. Ela está nos hormônios da atração sexual. Ela está nos feromônios da reprodução. Ela está nessas manifestações primárias e corporais da vida.
Essa imagem é linda, né? Que quando você não honra o feminino e ele se retira, né? O estrago sempre é muito grande. A história dela, como sogra de Psique, é maravilhosa, né? Porque ela não pode ser uma sogra mais infernal, mais tirana, mais maldita, se você lê o mito ipsilítere, né? É aquela sogra que não deixa nada a desejar para a pior sogra que a gente conhece. E ela, obviamente, que ela está preparando, ela está toda aquela flagelo, é um culto de iniciação à psique, na verdade. É um ritual de iniciação à psique. Mas ela exige o quê? A vida exige que você a reverencie. Então, Afrodite tem esse elemento, ela é essa força emergente que brota, que rompe e que não quer ser ignorada, que não pode ser ignorada, né? E que quando é ignorada, vai passar por cima mesmo de quem tentar ignorar, porque a vida quer viver. Essa frase, a vida quer viver, quem falou isso para mim foi uma vez o Edgar Morin, né? Conversando com ele, eu perguntei uma questão que ele estava falando da morte e tal, e ele falou assim, olha, no fundo a vida quer viver e vai encontrar meios para isso, né? E isso é o que Afrodite representa, essa vida que quer viver e que vai passar por cima de quem não a respeitar, né? Não quiser deixá-la viver. Afrodite exige culto, exige que as mulheres a reverenciem e pune tragicamente as que ousam querer se comparar à sua beleza. Por isso, daí a crença que a gente tem popular de que dá azar ser bonita demais, de que as muito bonitas não têm sorte. Isso eu ouvi minha vida inteira, né? Assim, não, você é muito... Minha avó falava assim, às vezes ela perguntava para minha avó assim, não, eu tô bonita. Eu falei, você não tá bonita de espantar nem feia de assustar. Ela falava, mas é melhor assim, porque ser muito bonita dá azar. Ela falava, né? Atrai desgraça. Todo mundo sabe que não pode ser feia, mas todo mundo sabe bonita demais que atrai desgraça. E isso era muito comum na minha infância, eu ouvia das pessoas essa coisa de que ser muito bonita também não é muito bom, né? E isso vem muito há muitos relatos na mitologia de Afrodite que falam assim, que ela se voltava contra as mulheres belas demais, de alguma forma, e as punia porque ela julgava que elas tinham a híbris, a vaidade, né? o absurdo, a ousadia de querer se comparar a ela. E de alguma forma as punia, né? E é interessante como a própria Guinette Paris vai falar também que as mulheres muito bonitas sofrem do complexo de Afrodite como sofrem os homens ricos do complexo de Midas, né? Estão sempre duvidando se as pessoas que estão com eles estão porque gostam deles, ou porque são ou porque é bonita, ou porque tem dinheiro, e que então a beleza excessiva também traz as suas mazelas. E é engraçado porque há muitos casos, assim, eu já observei muitos casos de gente muito bonita. Marilyn Monroe é um caso clássico, né? E que efetivamente não conseguem ser muito felizes, não tem uma história lá muito feliz, assim. Elizabeth Taylor, né? Com 7 casamentos, o alcoolismo, e você vai pegando, a lista é grande, né? A lista é grande. Então, interessante porque é o risco e é o problema da gente se identificar com o arquétipo, né? O ser humano se identificar com o arquétipo. Quando você acha que você possui a beleza, você acaba de ser amaldiçoada por Afrodite, né? Você não possui a beleza, né? Você honra Afrodite. E ponto final, né? E se você achar que a beleza é sua, você está na roça, né? Porque ela vai vir atrás de você, entendeu? E é justamente esse processo da decadência do feminino e essas mulheres que vivem para ser bonitas e que depois vão decaindo, né? E que têm uma decadência trágica, né? Que não conseguem perder sua beleza e que vão virando, de alguma forma, patéticas e até grotescas na tentativa de manter uma eterna juventude. É muito... Um caso clássico foi a Vera Fischer, né? Sem querer julgar, mas assim... As milhões de plásticas, a droga, o álcool, a luta contra, querendo sempre fazer papel, contracenando com homens mais novos que ela, exigindo isso e tal. Então, a beleza, quando não é honrada em Afrodite, ela se torna patológica, né? Nesse sentido. Então, Afrodite está nos odores, ela está... Isso, homens, entendam isso, né? Jamais critiquem essas mulheres que querem comprar o 35º perfume, né? Passar 2 horas na banheira tomando banho de óleo, né? Perfumes nos olhos, nos banhos perfumados, nos incensos, nas roupas belas. Afrodite exige que a beleza seja ostentada, não por ostentação, porque ela tem que provocar os sentidos alheios. A ideia é provocar a sensorialidade, é chamar para os sentidos e chamar para o corpo nesse momento, né? Os tecidos sedosos, as festas, nas joias. As joias são essencialmente o universo de Afrodite.
mas as joias, né, que representam o seu poder e glória de ouro solar, de poder resplandecente, de vida. Essa é a questão, né? Então a mulher tem que entender que ao portar a joia, é preciso portar uma joia, né? Você não tem uma joia, você porta uma joia. Você não veste uma roupa, você, né? Você se investe daquela vestimenta, daquela roupa. Esta é a diferença entre quem está na presença de Afrodite e quem simplesmente é uma manequim, né? Vamos dizer assim. E esses ouros têm que ser exibidos, como eu falei, seu ouro não é aquele que se armazena. O ouro de Afrodite não pode ficar guardado. Esse ouro que se armazena é o ouro de Apolo, é o ouro de Júpiter. O ouro de Afrodite é o ouro que tem que ser exibido, porque ele é o símbolo da energia vital, erótica de Afrodite. É o mel dourado de Afrodite. Afrodite é a deusa do mel, dos elixires, né? Doces e dourados, de alguma forma, que estão nos cabelos também, né? De tempo todo da Gisele Bündchen, e que estão nos cabelos do imaginário das loiras Afrodites, né? Que o Ocidente constrói a imagem de uma Afrodite loira. Engraçado isso, né? Já que a Afrodite Pandêmia, como nós sabemos, que é a mais oriental, ela é a morena, é a mais carnal, é diferente. Essa é a Afrodite mais solar, né? Essa é a Afrodite que ficou, vamos dizer assim. E que, tudo bem, beleza, não seria nenhum problema se ela não significasse para o Ocidente, de alguma forma, uma certa repressão à Afrodite Pandêmia, aquela Afrodite mais sensorial e mais corporal. Porque essa Afrodite original, loira e dourada, que ainda tinha uma síntese das duas, foi aos poucos sendo esquecida e foi ficando só aquela volátil, com os cabelos esvoaçantes, com o véu esvoaçante, olhando para cima, absolutamente imaterial e incorpóreo. E foi perdendo também essa forte sensorialidade que ela tinha, de alguma maneira. Sua beleza é a que desperta o desejo e nos põe em estado de graça, com irreverência. Ela é uma força da natureza e não um deus da lei. Nas festas onde o corpo tem o seu lugar, nos cabelos onde se alojam as serpentes da grande mãe e também no cerimônio das mulheres. Aí está Afrodite, a grande Afrodite. Associadas às prostitutas sagradas, né, da história, que eram sacerdotisas, que se deitavam nas festas da fertilidade da terra, nas festas específicas, em rituais específicos, deitavam com todos os homens para fertilizar, que é nos bacanais sagrados, vamos dizer assim, associada a esse movimento, a esse momento da reverência da vida e do corpo e da sensualidade corporal e da terra. Associam-na, de alguma forma, a uma perversão da alegria de viver. Olha que interessante o nome, né, que vem no livro. Isso aqui estava no livro do Zunito. Associam a Afrodite à perversão da alegria de viver. A alegria de viver é tida como uma perversão. É isso que acontece depois do cristianismo, do judaísmo, né? Nós temos um livro muito bonito chamado Isto És Tu, do Campbell, que é um livro pouco conhecido dele, que eu gosto muito, que ele vai falar do que acontece quando a grande mãe e as deusas, os deuses pagãos, são substituídos de alguma forma pelos deuses monoteístas, tribais, das tribos do deserto. E que aí você tem toda uma alteração absoluta, radical, na concepção do divino, da relação do homem com o mundo e do homem com os seus deuses. E que isso vai gerar realmente um grande divisor de águas entre o matriarcado e o patriarcado. Né? E para falar do matriarcado, não como um patriarcado, que é o poder na mão da mulher, tão tirana quanto o homem, mas do que o Humberto Maturana vai chamar das culturas matrísticas, né? Muito bem chamado. Tem até um instituto de matrística que ele fundou com a Gerda Wenzoller no Chile, muito interessante, tem até centros no Brasil desse instituto. E tem um livro dele chamado Amor e Jogo, que é maravilhoso, em que ele faz uma leitura belíssima das diferenças entre as culturas matriarcais, matrísticas, e o patriarcado monoteísta que nasce de alguma forma com os povos do deserto, né? Com o judaísmo e com aquilo que vem depois dele. Então daí que o monoteísmo patriarcal a veja, né, como algo perigoso e temível, associando sua ação à ação do mal. As mulheres pagam historicamente um alto preço pelo medo que os homens têm de Afrodite. Aí, obviamente, toda a história vai mostrar a repressão ao feminino, a repressão ao corpo, a repressão ao erótico. A história da civilização ocidental é uma história de repressão ao corpo, é uma história de martirização ao corpo. Aí eu lembro quanto o Dietmar Camper não falou bem disso, né? Que é um antropólogo especialista em imagem e especialista em corpo, antropólogo alemão, falecido recentemente,
e que tem um livrinho lindo aqui no Brasil chamado Trabalho como Vida, em que ele vai falar que aquilo que as religiões não conseguiram mortificar o corpo, a concepção de trabalho da sociedade industrial conseguiu mortificar o corpo, né? Então, o corpo é o grande mortificado, o corpo como templo primeiro de Afrodite foi o grande atacado, o grande mortificado. E, obviamente, como a gente sabe com Jung, os deuses tornam-se doenças, né? Tornaram-se doenças quando eles são negados, quando eles não são honrados. E Afrodite vai aparecer como as doenças do corpo, em geral, né? Nas anorexias, nas bulimias, todo tipo de distúrbio possível e imaginável. Inclusive, na síndrome do pânico tem um quê de Afrodite lá também, né? Porque se vocês virem um dos filhos dela com Ares, que era Phobos, né? Atualmente, o que nós temos atualmente, né? A excessiva preocupação em ser bela e desejável reflete de fato a ausência de Afrodite. Isso é maravilhoso, né? A Agnete Paris fala isso, fala: a preocupação excessiva que a mulher tem em ser bonita já revela que ela não está com Afrodite, que ela não tem Afrodite, né? Porque quando ela está na presença de Afrodite, ela não se preocupa em ser bela, ela é, né? Ela é. E é aquela pessoa que as pessoas olham e falam assim: puxa, mas nem é tão bonita, mas é bonita, né? Não sei por que é bonita, tem uma beleza, assim, que é dela, que a gente não sabe de onde é que vem, mas vem, né? E chegando nos lugares e, de alguma forma, tem essa aura de encantamento dourada, né? De Afrodite, do ouro de Afrodite. E onde Afrodite está, tudo se transubstancia e a beleza surge. Essa é a ideia. É a ideia de que a presença de Afrodite gera um transtorno na aura do lugar, né? E faz irromper um sentimento, uma beleza que não é comum, né? Que as pessoas falam: puxa, alguma coisa estava ali, né? Quando ela entrou no salão, alguma coisa entrou junto, de alguma forma, né? O sentimento de tristeza e depressão, isso vai falar Agnete Paris também, andam próximos do sentimento de feiura. Isso é muito, muito verdade, né? Onde há a sensação de uma súbita perda da beleza, há também uma perda da vitalidade. Então, de alguma forma, onde há a perda de Afrodite, daí nasce um sentimento de feiura. E do sentimento de feiura nasce um embotamento de si mesmo, né? Que é uma profunda tristeza e possivelmente está ligada a uma das formas de depressão. Feminina, inclusive, bem forte, né? Porque onde ela está, há ali, de alguma forma, o irromper de uma vitalidade que, quando existe, não dá muito espaço a uma depressão muito profunda ou uma tristeza prolongada, né? Claro que uma tristeza faz parte da vida e deve existir sempre, né? Mas não aquele estado de tristeza prolongada, de rebaixamento vital, né? Esse rebaixamento vital está associado também a uma certa supressão no nosso mundo daquilo que Afrodite representa, desta beleza. E é verdade, porque assim, até nós mulheres hoje, né? Eu vivi muito isso na minha vida. Eu gosto muito do universo de Afrodite, muito, né? A minha sorte é que eu não fui mais bonita do que eu sou, porque senão eu não sei, eu ia ter virado sei lá o quê, né? Porque eu gosto muito disso tudo, né? Eu fico alucinada com roupas, com joias, com perfumes, com tudo que brilha e que é sedoso, né? E banheiras e massagens e tudo mais. E isso é visto como fútil. Eu já fui reprimida, muitas vezes, assim, por gente muito lúcida, aparentemente, gente que fala assim: mas isso é uma futilidade, né? Isso é uma besteira, isso é uma coisa, né? Imagina você, né? Achei que você fosse uma intelectual, né? Que coisa mais fútil, né? Então, há um tremendo preconceito, né? Nossa época, ela não gosta do feminino, né? Nosso mundo não gosta do feminino. Tem medo do feminino, né? E reprime violentamente esse feminino, desmoralizando, julgando moralmente de forma perniciosa, avaliando como perfumaria pejorativamente, né? E aí eu lembro do maravilhoso texto do Hillman, que vai falar que a palavra cosmético e cosmos é a mesma, né? O cosmos e cosmético vêm da mesma raiz, né? Como assim que a gente não entendeu isso? Né? Como é que a gente não entendeu isso, meu Deus, né? E a gente não entendeu Afrodite, né? O que é essa beleza? Então, homens, né? Não reclamem da mulher estar passando pela quinta vez
a escova no cabelo antes de sair atrasada, né? Não reclame que ela trocou 10 vezes de roupa para sair com a roupa que ela acha que realmente está à altura da sua Afrodite, né? Vocês também deveriam passar perfume, deixar Afrodite, deixar suas mulheres arrumar vocês e tudo mais. E, de alguma forma, usufruir desse universo de Afrodite, que é esse universo do prazer pulsante da vida, né? A beleza nunca será, gente, o que surge das mãos da técnica, das cirurgias plásticas. Daí só nascem as imagens. E as imagens são as efígies, são as máscaras, né? A imagem vem de Mago, né? Quem falou disso muito bem foi o Norval, sempre nos trabalhos dele, que é a máscara mortuária, né? As primeiras imagens eram as máscaras mortuárias. A imagem se aproxima muito mais da morte do que da beleza. A origem do que significa a imagem, na história da imagem. Dessas imagens técnicas, sobretudo. Claro que a gente tem as imagens internas, né? As imagens internas, que são as imagens que nos salvam. Mas trazendo agora essa Afrodite para o universo das modelos, para o universo da mídia, para o universo da Gisele, onde ela reina absoluta, vamos dizer assim, a gente tem que entender um pouco isso, né? Que não importa quanto aquelas mulheres submetidas ao Photoshop que aparecem no vídeo que o Léo fez, né? Ficarem lindas, elas não serão lindas, né? Elas serão máscaras mortuárias. E toda mulher que tentasse parecer com aquelas imagens estará perseguindo a morte, não a beleza, né? Se você quer encontrar a beleza, vá de encontro ao seu corpo, ao seu feminino, à sua Afrodite. E onde ela está, né? Na terra, na natureza, na vida pulsante, no seu próprio corpo. Se você vai buscar a sua beleza nos espelhos, nas imagens padronizadas, photoshopadas da mídia, você encontra a morte, que é de onde vem a imagem, você não encontra a beleza. Então, essa é uma armadilha cruel do nosso tempo, que leva multidões de adolescentes depressivas e drogadas de remédios para emagrecer aos consultórios, né? A predileção por Afrodite, Urânia, é a escolha pelo imaterial. Isso que é a questão, né? Pela imagem, pela luz, por aquilo que não tem peso, porque também não tem corpo. Né? Claro, a Gisele Bündchen, ela, em todas as imagens, ela está levitando, né, basicamente. O andar das modelos magérrimas é um andar de serpentear, o desfile serpenteia, e que dá a ideia também do movimento da fumaça subindo, né? É levitação pura. O Léo trouxe umas 3, 4 fotos dela em que ela está com os 2 pés fora do chão, inclusive, né? E com os cabelos voando, assim, ela voa. Ela é a fadinha, né? É a fadinha. Essa mulher é a alma que encontramos nas modelos, né? A ânima do homem. Ela pode, quando muito, ser uma certa ânima espiritualizada do homem. Ela não é a mulher. A mulher que quer ser aquilo que um homem deseja vai ter que morrer primeiro. Vai ter que morrer primeiro. Julieta, né? Vai ter que ser Julieta. Vai ter que morrer, né? Para achar o Romeu. Se não estiver disposta a morrer, não vai ser a Julieta para o seu Romeu. Porque jamais uma mulher vai ser a mulher dos sonhos de um homem. A mulher dos sonhos de um homem é a ânima dele. Essa sim, imaterial, às vezes, menos imaterial, às vezes pandemia também, né? Mas essa é feita de imagem, essa é feita de imagem interior, essa é feita de alma puramente. As mulheres não, as mulheres são feitas de corpo, né? E as mulheres têm que honrar, de alguma forma, sempre a sua pandemia também, né? E não entrar em guerra com ela, querendo virar imagem, que é o que a gente vê nessa geração obcecada por foto, obcecada por selfie, obcecada por imagens de si mesmo, desesperadamente buscando em milhões de imagens de si mesmo um rosto que não encontra, um feminino ou uma identidade que não encontra em nenhuma fotografia e nunca vão encontrar, né? E quanto mais desespero, mais imagens, porque as imagens elas cobrem como o mapa, né, do Borges, cobrem a Terra inteira e se oferecem como um simulacro daquilo que já se perdeu, que é a si mesmo, a própria vivacidade, a própria realidade, a capacidade de estar em si mesmo, de se perceber, de sentir, de se mover pelo mundo, conectado de alguma forma à força da Terra que nos gerou, né, de certa forma. Então, a Gisele ela é o exemplo clássico disso, né? E ela traz
Inclusive, todos os símbolos fortes apareciam o tempo todo. A força da luz do brilho dourado no cabelo dela. Tinha um momento na propaganda da Pantene que tinha as bolas douradas, como se fossem medalhas de ouro, assim, caindo, chuva de ouro em cima dela, né? A luz que você coloca sobre ela para fotografar é sempre a luz dourada. Os cabelos serpenteantes das Vênus de Botticelli o tempo todo, muito forte. Na própria abertura das Olimpíadas, o movimento de luz que se faz no chão onde ela vai passar é serpenteante, é o movimento da serpente. É exatamente uma evocação muito, muito forte do feminino que a Gisele conseguiu fazer. Mas a Gisele, nesse caso, ela é a Urânia, puramente, né? Ela não aparece em nenhum momento vulgar. Ela está sendo traída pelo marido, lá com aquela perrenga da babá, e ela está impávida na fotografia, né? Luminosa. Né? Ela está grávida de 9 meses, né? Ela está linda, voando, com os véus brancos em volta. Ela está amamentando e ela é a própria Botticelli amamentando, né? Com os cabelos assim perfeitamente penteados. Que mulher está amamentando que fica daquele jeito? Né? A gente fica descabelada, pingando leite, inchada, mas linda também, com brilho nos olhos maravilhoso, com um cheiro maravilhoso, né? Com uma aura belíssima também. Mas ela está sempre, ela é a mulher de luz, ela é feita de luz e ouro, toda ela. E ela quase voa, ela quase flutua no ar. Então ela não se deixa em nenhum momento fotografar num mau momento. Não tem um mau momento público na vida dela. É uma coisa impressionante, né? E quando eu mostrei umas fotos dela jovenzinha também, e a gente percebe o quê? Que ela tinha um nariz mais batatudo, que ela operou, né? Para ficar mais europeia, mais padrão loiro europeu. Ela não tinha tanto peito, não tinha quase nada de peito, colocou lá o silicone, que é para ficar no padrão também Vênus, né? Não podia ser também uma tábua, porque também não dá o chance da Vênus, das curvas venusianas. Aí tem uma imagem que ela está muito magra e que o jornal pergunta, cadê as curvas da Gisele? Né? Porque ela é imaterial, ela é linda, maravilhosa, mas ela tem que ter curvas, porque afinal de contas ela é Afrodite, ela tem que ter curvas. Ela é de luz, mas tem curvas. Né? Que mulher cheia de curvas levita? Né? As curvas são dadas por um pouquinho de gordura aqui e ali. Né? Que mulher cheia de curvas levita como ela? Né? Então, ela é naturalmente bela, sem dúvida nenhuma, né? E, de alguma forma, ela criou uma identificação muito profunda com esse arquétipo de Afrodite. E, obviamente, que quem trabalhou a imagem dela e quem trabalha com a consultoria de imagem dela, desde o começo, soube mostrar isso para ela. E mesmo que não saiba, o arquétipo está aí. E ele se manifesta. Né? A gente não tem que acreditar nos deuses, eles nos conhecem. Né? Eles sabem onde nós estamos e como nos encontrar. E como se fazer presente em nossas vidas de alguma maneira. Né? Então, ela tem essa força toda, esse brilho todo de Afrodite, que não é dela, que é de Afrodite. E ela, em alguns momentos, aparece na vida comum e você fala, que Gisele mais sem graça, uma mulher como qualquer outra e tal. Aí ela entra em cena e ela está transformada. E você fala, né? O que aconteceu? Porque ela, de alguma forma, consegue carregar uma projeção do imaginário coletivo nela, que é muito forte. A gente projeta Afrodite mesmo nela. E ela é a nossa Afrodite. Né? E ela, graças a Deus, tem um temperamento mais ou menos bem compensado. Né? Não é dada a aparência drogada, bêbada, caída na rua, que nem a Paris Hilton, né? Ela que é uma outra loira gostosa, mas que não dá para ser Afrodite, né? Nesse sentido, não Afrodite Urânia, superior e material. Né? Ela é discreta, ela é boa gente, ela não destrata ninguém, ela é cordial, quem trabalhou com ela diretamente diz que ela é muito agradável, muito boa gente, ela é equilibrada. Né? Então ela se presta perfeitamente a uma projeção desse nível, de alguma forma. E a gente adora entrar em contato com a Afrodite através da Gisele Bündchen, de alguma forma. Né? Mas não é o melhor jeito. Né? O melhor jeito é através da nossa própria vida, do nosso próprio corpo, da nossa própria experiência. Essa é uma projeção irreal, quase sempre, porque quase sempre ela está envolta numa aura de produção e de luz e de cabelos de Photoshop que não é real, né? E não evoca na gente o desejo da beleza ou nos contamina com a própria beleza. E evoca, assim, nessas milhões de meninas, às vezes, por aí, um sentimento de feiura profundo, perto
de uma deusa que elas acham que jamais vão conseguir se igualar, a qual elas jamais vão conseguir se igualar, né? Então o problema está em como a gente se relaciona com Afrodite, né? Se nós acreditamos que vamos encontrar essa Afrodite nas imagens das modelos, por mais que elas nos lembrem dela, às vezes, e nos tragam um momento de prazer estético, né? Muito bacana, muito legítimo, né? Mas nós achamos que é assim que vamos nos encontrar com Afrodite, nós temos um sério problema, né? E, sobretudo, não vamos nos encontrar com Afrodite se ficarmos só com essa Afrodite urânea, luminosa, dourada, volátil, incorpórea, imaterial, dos sonhos, né? Das brumas, dos véus, que não tem corpo, né? Onde ficou aqueles 30 mil anos das Vênus que apareceram no começo do vídeo? Cadê aqueles Vênus? Cadê aqueles 30 mil anos que moram em nós? No nosso inconsciente coletivo, na nossa memória coletiva, nos nossos genes. Onde é que está ali? Aqueles 30 mil anos das Vênus arredondadas e cheias de carnes e de vaginas, de peitos que apareciam no começo, que são as estatuetas e os registros arqueológicos que a gente tem das grandes mães, né? Essas Vênus não podem ser expulsas do mundo, porque se elas forem expulsas, elas levam a humanidade junto, né? Porque elas são a Mãe Terra, de alguma forma. Então, eu queria vir falar aqui um pouco sobre isso, sobre essa Vênus, sobre essas grandes, várias faces de Vênus, sobre esse eterno feminino, que a gente honre, né? Sempre Afrodite na beleza, no prazer sensorial, que nos conecta com o nosso próprio corpo e que nos conecta dentro de uma energia de criação, de uma energia de fertilidade física e espiritual. Porque é preciso juntar essas duas Afrodites para não sermos nem uma Afrodite animalizada excessivamente, nem um fantasma de mulher que caminha por aí sem corpo, encantador e inexistente, né? E morto, né? Porque fantasma já morreu. Então, esse equilíbrio que é tão difícil para nós, sobretudo uma mídia que investe todas as suas fichas no imaterial, na imagem, né? na morte, efetivamente. E em padrões de consumo que são impossíveis, obviamente, porque se fossem possíveis não gerariam o consumo constante que se deseja, né? Que se provoca. Então, isso é uma coisa que nós temos que aprender, nós como mulheres, não esquecer isso, né? E lembrar o mundo disso, porque eu sinto assim que esse é um papel um pouco do feminino no mundo também. Não que os homens não tenham a ver com isso, tem muito a ver. O que é uma Afrodite sem um homem ao seu lado, né? Nada. Tanto que a Afrodite nunca está sozinha. É impossível a Afrodite não ter os homens do lado. Sempre tem, né? Porque faz parte da sinergia das energias, né? Mas, obviamente, nos educar para honrar esse feminino no mundo e em nós e educar nossas filhas para isso. Isso é uma tarefa das mais difíceis, né? Eu tenho a minha filha, eu sei o quanto é difícil afastar desse apelo da imagem, né? Da imagem midiática, das falsas Giseles, né? Mas é uma luta que eu acho que vale a pena ser lutada pela honra de Afrodite em nós, de alguma forma. Era isso. E obrigada, eu fico aqui para as perguntas que vocês tiverem. Okay?